Boa tarde. Eu vou falar para vocês na aula de hoje a respeito do item de Mateus, capítulo 24, versículos 33 e 34, no qual Jesus diz: a terra passará, mas as palavras de Jesus não passarão. Em verdade vos digo que essa geração não passará sem que todas essas coisas se cumpram. Assim também, quando virdes todas essas coisas, sabeis que o Filho do Homem está próximo, está à porta. Então nós vemos aqui as predições de Jesus, e uma delas é essa a respeito daquilo que fica, do que é eterno, do que é mais importante. Então nós sabemos que na nossa vida o que é mais importante são os conhecimentos, não o que nós temos. E Jesus quis dizer aí que são verdades imutáveis, o que ele disse, não é verdade? Ele diz assim que o eterno código moral, ele decreta um eterno código moral, colocando o bem acima de tudo, no intuito de fazer com que o homem progrida, com que as pessoas ao redor dele tivessem essa mensagem de amor, de caridade, de benevolência, de paciência para com todos. Na Gênesis, no item 26, tem um trecho aqui que é sobre as predições, o qual eu achei bastante adequado para entendermos melhor. Olha o que ele diz: terão as suas palavras chegado até nós, puras de toda a ganga e de falsas interpretações? Apreenderam-lhe o espírito todas as seitas? Nenhuma as terá desviado do verdadeiro sentido em consequência dos preconceitos e da ignorância das leis da natureza? Nenhuma as transformou em instrumento de dominação para servir às suas ambições e aos seus interesses universais, materiais em degrau, não para se elevar ao céu, mas para elevar-se na terra? Terão todas adotado como regra de proceder a prática das virtudes, prática da qual Jesus fez condições expressa de vida para se salvar? Estarão todas isentas dos apóstrofes que ele dirigiu aos fariseus de seu tempo? Todas finalmente serão assim em teoria, como na prática, expressão para a sua doutrina? Bom, então vem aí a questão da verdade. O que é a verdade? A verdade é aquilo que não muda, então o que ele trouxe a nós, dizendo que nesse trecho da Gênesis eles estão explicando, os espíritos explicam que as diferentes seitas entram em contradições, entram em batalhas, mas a verdade principal é que todas as seitas, todas as religiões poderiam e deveriam acreditar no que é o sentido mais importante, que é esse ensino do Evangelho, sem se preocupar com outras coisas. Como nós sabemos, muitas religiões misturam as coisas, né? Se baseiam mais nos efeitos materiais, no que é possível conseguir conquistar fazendo parte daquela religião, não é assim? E nós sabemos que não é essa a verdade, que essa palavra, Cristo não disse essa palavra de ter bens materiais, não, pelo contrário. Aí na Gênesis continua assim: o que não passará é o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. O que passará é que os homens construíram sobre o sentido falso. Então deixa bem claro isso, que é um sentido falso que nós demos às palavras de Jesus Cristo, tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus. Somente a sua doutrina, em toda a sua pureza, pode exprimir esse pensamento. Isso é uma coisa bastante interessante, a palavra pureza também. No sentido puro da palavra, não passar significa aquilo que fica realmente gravado em nossos corações, o que nós aprendemos sobre as possibilidades que temos de evoluir. Eu mesma me sinto bastante fortalecida no momento, me posicionando agora, porque eu aprendi essas verdades de uma maneira
bastante lenta, mas eu fui aprendendo que não adianta falar da boca para fora, tem que ser algo sincero que eu estou sentindo, se eu me sinto melhor em determinadas situações da vida. Então eu acho que é isso, esse é o sentido da aula, o que Jesus trouxe que não passará, ficará. E outra coisa que ele diz também, quando vir de todas essas coisas que sabeis que é o Filho do Homem está próximo, é outra predição da aula, né? O que seria isso? O fim do homem está próximo, o Filho do Homem está próximo, está à porta. É o Consolador que Jesus veio anunciar. Na Gênesis também, no item 37, ele diz assim, esta predição não há contestar, é uma das mais importantes do ponto de vista religioso, porque comprova, sem a possibilidade de nenhum equívoco, que Jesus nos disse tudo o que tinha a dizer, pela razão de que não teriam compreendido nem mesmo seus apóstolos. Jesus não disse o que ele tinha mesmo para dizer, mas ele ia dizendo por meio dessas alegorias, não é? Ora, desde que ele disse tudo a seus apóstolos, os sucessores dele não terão podido saber mais do que eles com relação ao que foi dito. Ter-se-ão possivelmente enganado quanto ao sentido das palavras do Senhor, ou dado interpretação falsa a tudo que ele dizia. Muitas vezes, os pensamentos de Jesus ficavam escondidos por meio das parábolas, não é? Quantas parábolas nós estudamos este ano? Aí ele diz aqui, o Consolador é o Espírito da Verdade. A Gênesis diz, Jesus anunciou a vinda daquele que havia de ensinar todas as coisas e de lembrar o que ele dissera. Logo, não estava completo o seu ensino. E aos demais prevê que não só ficaria esquecido, como também seria desvirtuado o que por ele fora dito. Olha que interessante. Então, o Espírito de verdade é uma forma de restabelecer aquilo que foi dito. Algumas religiões trazem essa pureza dos pensamentos. Uma delas é o Espiritismo, que nos traz a consolação. Por isso é que ele é considerado consolador, tá bem? E outra coisa também, pedirei a meu Pai, a ele que vos envie outro consolador. Por que ele fala isso? Voltarei a completar o que vos tenho ensinado. Olha só, esta proposição não poderia referir-se a uma individualidade encarnada, visto que não poderia ficar eternamente conosco, nem ainda menos estar em nós. Porém, muito bem com referência a uma doutrina qual, com efeito, quando a tenhamos assimilado, poderá estar eternamente em nós. Então, o Consolador é, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador há de ser o Espírito da Verdade. E aí nós sabemos que o Filho do Homem está próximo, significa que ele é o Consolador e que essa religião, filosofia e ciência, que é o Espiritismo, tem essa função de nos consolar e nos trazer explicação para muitas dúvidas, muitos dilemas que muitos de nós passamos, não é? Então é isso, vou continuar agora, já. Até mais.